Olá, bem-vindos a mais um programa aqui na nossa Rádio Energia. Hoje a gente vai fazer um mergulho num tema, olha, que toca muita gente. Porque alguns casais, que às vezes parecem ter tudo para dar certo, acabam entrando em desequilíbrio. Para investigar isso, a gente está com um material bem interessante da Gisele Oliveira. Ela propõe um olhar, assim, diferente, sabe? Quase um mapa mesmo, das causas por trás desses problemas. E a nossa missão hoje é justamente desvendar esse mapa juntos. Vamos explorar as várias camadas onde esses desequilíbrios podem aparecer. Desde o mais óbvio, tipo a comunicação, até coisas menos visíveis, como questões energéticas, padrões de família. Exato. Tudo baseado no que a Gisele Oliveira traz. A ideia é entender como essas peças todas se encaixam, né? Pois é, e essa visão integrada é o mais legal do material. Ela vê as relações como sistemas vivos, sabe? E os desequilíbrios raramente vêm de uma coisa só. A fonte convida a gente a olhar além do superficial, a considerar, tipo, as dinâmicas emocionais mais profundas, as crenças que a gente nem sabe que tem e até o campo energético que o casal cria junto. E o material não só diagnostica, mas também aponta caminhos para harmonizar. Ótimo. Então vamos começar a desenhar esse mapa seguindo o que o material sugere. O primeiro nível, que talvez seja o mais palpável para muita gente, é o nível emocional. A Gisele Oliveira destaca muito isso das feridas antigas. Sabe, abandono, rejeição, talvez traições passadas. A questão é que elas não ficam quietinhas lá no passado. Elas viram tipo uns fantasmas ativos no presente do casal. Exatamente. E o interessante que o material ressalta é como essas feridas que não foram curadas viram gatilhos. Uma coisinha pequena hoje, pá, aciona aquela dor antiga. Daí vem aquelas reações que parecem desproporcionais, sabe? Um ciúme que não faz sentido, uma necessidade de aprovação o tempo todo. Isso cria um ciclo, né? De mágoa, defesa. Vai desgastando a relação. O parceiro atual, coitado, muitas vezes nem entende, acaba pisando nessas minas emocionais sem querer. Total. E essas emoções, assim, à flor da pele, elas se ligam direto com o próximo nível, que é o nível mental, né? O material fala muito do peso das nossas crenças e principalmente daquelas expectativas que a gente não fala. Sabe, aquela coisa de achar que o outro tem que adivinhar o que a gente quer, Nossa, esse é um clássico. ou que tem que pensar igualzinho sobre carreira, dinheiro, filhos, fidelidade. Sem dúvida. E quando essas crenças ou expectativas não estão alinhadas? E pior, quando não são conversadas abertamente, né? A frustração é quase certa. Uma crença muito rígida sobre como um relacionamento deveria ser, isso está no mental. Leva fácil a uma decepção enorme. Aí já é o emocional, quando a realidade não bate. Então, alinhar valores e conversar, fundamental nesse nível. Faz todo sentido. Se a mente e as emoções já estão nessa teia, o material mostra que o nível físico-biológico também entra com tudo. Pensa bem, estresse crônico, dormir mal, questões hormonais que mexem com a gente, a saúde no geral. Isso impacta direto na nossa energia, na paciência, na libido, até na capacidade de sentir empatia pelo outro. É a base, né? O bem-estar físico meio que sustenta a nossa capacidade de regular as emoções e de se conectar de verdade. E é interessante como o material mostra que é uma via de mão dupla. O estresse que vem de fora do trabalho, por exemplo, pode gerar irritação e afastar o casal. Mas um relacionamento que já está cheio de conflito também causa estresse, que afeta o sono, a saúde, até a química mesmo, a atração entre os dois. Um alimenta o outro. Com certeza. E aí a gente chega no nível de comportamento e comunicação. Aqui é onde a coisa fica bem visível, né? Aqueles padrões que se repetem e que muitos casais até reconhecem. Um que sempre foge da briga, o outro que já vai logo criticando, ou aquele silêncio que é pura punição. Sim. A fonte também fala da falta dos rituais de conexão. Aquele tempo junto de qualidade, sabe? As conversas que vão além de pagou a conta de luz. E esses comportamentos, na verdade, são só o reflexo na superfície, né? Dos desequilíbrios mais fundos, que a gente já falou. O emocional, o mental. São como a febre, que mostra que tem algo errado por dentro.
A falta desses momentos de conexão de verdade, por exemplo, vai minando a confiança, a intimidade, às vezes de um jeito silencioso, que só se percebe quando já está bem desgastado. Agora, vamos entrar numa área que a Gisele Oliveira explora bastante no material dela e que talvez seja menos familiar para algumas pessoas: o nível energético. A visão aqui é que existe um campo de energia mais sutil em volta e entre o casal. O material fala em cordões energéticos, Uhum. que seriam tipo laços invisíveis que podem carregar as emoções trocadas. E fala também em chakras, que seriam centros de energia no corpo. Como é que isso funcionaria, assim, na dinâmica do casal? Então, nessa perspectiva, o casal formaria um campo de energia compartilhado, quase como se fosse uma terceira entidade, sabe? E a saúde desse campo dependeria da saúde energética de cada um. Por exemplo, o material sugere que um chakra do coração bloqueado em um deles ou nos dois poderia dificultar o fluxo de carinho, de compaixão entre eles. Entendi. Ou um chakra laríngeo, que é ligado à comunicação, se estiver desalinhado, poderia prejudicar a clareza, a honestidade na fala. A ideia é que os desequilíbrios individuais acabam se refletindo nessa energia conjunta. E esse campo poderia até atrair ou ser afetado por energias de fora, de outras pessoas e ambientes. Interessante. E para completar esse mapa complexo, o material ainda traz o nível transgeracional e kármico. A ideia aqui é que a gente repete, muitas vezes sem perceber, padrões de relacionamento ou traumas que vieram lá dos nossos pais, avós. É como se a gente carregasse um script da família, né? Exato. E a fonte também menciona, dentro de algumas visões mais espirituais, a possibilidade de existirem vínculos kármicos, que trariam desafios específicos para aquele casal evoluir junto. Isso amplia demais o olhar, né? Sugere que alguns problemas do casal podem não ser só sobre eles dois, aqui e agora. Podem ser ecos de histórias lá de trás, de lealdades que a gente nem sabe que tem com a família de origem. Ou até, segundo essa visão, podem ser aprendizados que as almas combinaram de passar juntas. Levanta aquela questão super complexa: o que é só nosso do casal e o que pode ser uma herança ou, sei lá, um propósito maior. O material dá um exemplo bom de como tudo isso se amarra. Imagina alguém com uma insegurança antiga, uma ferida lá de trás. Isso é emocional. Essa pessoa acredita que vai ser abandonada. Isso já é mental. E ainda por cima, anda dormindo mal por causa do estresse. Aí entra o físico. Uhum. Essa combinação toda pode fazer a pessoa ter uma reação super exagerada a uma coisinha que o parceiro fez. Isso é o comportamento. Aí vira aquele ciclo de briga. E na visão energética que o material traz, essa tensão toda, constante, poderia bagunçar o campo do casal e até formar uns laços energéticos meio tóxicos. Perfeito exemplo. Mostra direitinho a interconexão. Um desajuste num nível vai ecoando nos outros. É um sistema, né? Bem complexo. E a abordagem da radioestesia, que o material vai detalhar mais, buscaria justamente isso, tentar mapear onde estão os nós principais nesse emaranhado energético e emocional. E como é que a gente pode tentar identificar onde esse nó está mais apertado? A fonte dá umas pistas, uns sinais de alerta em cada nível. Olha só, no emocional. Aquelas explosões de raiva ou choro que parecem vir do nada, sabe? Ou uma apatia, uma falta de energia para a relação, ou aquele ressentimento que fica remoendo. Uhum. No mental, conversas que ficam dando voltas e não chegam a lugar nenhum, ou muita justificativa racional para tentar explicar um problema que é claramente emocional. No físico, mudanças grandes na libido, para mais ou para menos. Cansaço que não passa, ou até dores no corpo que o médico não acha a causa. Sim, isso é comum. No comportamental, se isolando, evitando o outro, ou aquelas brigas que são sempre iguais, parece um filme repetido. E no energético, aí entra a radiestesia, segundo o material, seria a detecção de bloqueios nesses centros de energia, os chakras, ligados à comunicação, garganta, ou ao afeto, coração, ou a percepção de influências externas atrapalhando o campo do casal. Falando nisso, o material descreve como a radiestesia, geralmente usando um pêndulo, né, poderia ser usada como ferramenta para diagnosticar esse nível energético. A ideia seria fazer perguntas tipo:
O campo energético desse casal está equilibrado? Tem algum bloqueio principal no chakra cardíaco do fulano? Ou até usar gráficos para tentar identificar se a raiz do problema é mais emocional, mental, externa, essas coisas. Mas é super importante entender a proposta aqui, né? A radiestesia, no contexto desse material, é apresentada como um jeito de acessar informações nesse nível mais sutil, energético. O material deixa claro que não substitui a conversa, não substitui uma terapia ou a autoanálise de cada um. Seria um complemento, entende? Para tentar trazer à luz bloqueios ou influências que a gente não percebe de outra forma. Entendi. E a partir desse possível diagnóstico energético, o material sugere intervenções com a radiônica, que usa aqueles gráficos simbólicos específicos? A ideia geral, pelo que entendi, é que esses gráficos, junto com uma intenção bem focada, ajudariam a reequilibrar esse campo energético. Por exemplo, para lidar com dependência emocional, que seria vista como cordões tóxicos, usariam gráficos para cortar isso, para limpar, para fortalecer cada um individualmente. Exato. Ou para conflitos sobre poder, sobre papéis no casal, teriam gráficos para equilibrar as polaridades, o masculino e o feminino em cada um e na relação. O ponto central dessa abordagem parece ser essa combinação. A intenção que pode ser do terapeuta ou do próprio casal, né? Com o poder simbólico que esses gráficos teriam. Acredita-se que essas formas geométricas, esses símbolos antigos, funcionam como tipo antenas ou moduladores de energia. Ajudam a direcionar a energia para onde precisa harmonizar. Seja para limpar um ressentimento lá no coração energético ou para fortalecer a comunicação no chakra laríngeo. A fonte até cita alguns gráficos bem conhecidos nesse meio, como o Yin Yang, a flor da vida, e associa cada um a essas funções de equilíbrio, limpeza, cura. Mas isso, o material da Gisele Oliveira bate muito na tecla. É um ponto crucial. As intervenções que não são energéticas são absolutamente essenciais. O trabalho com radiestesia ou qualquer outra coisa energética não faz milagre sozinho. Não mesmo. Precisaria andar de mãos dadas com ações bem concretas no mundo real. Exatamente. A palavra é integração. O material até lista exemplos bem claros. Fazer terapia de casal ou individual, para mexer naquelas feridas emocionais, nos padrões mentais, aprender e praticar formas de se comunicar melhor, sem agressão, cuidar da saúde física mesmo, dormir bem, comer melhor, fazer exercício, e até rituais simbólicos que o casal pode fazer junto, tipo escrever e queimar ressentimentos, ou fazer cartas de gratidão um para o outro. Coisas práticas. Se a gente conecta isso tudo, fica claro que a mudança que dura mesmo, né? Dificilmente vem de um lugar só. A limpeza energética pode até, como diz o material, abrir um espaço, tirar um peso. Mas são as conversas difíceis, as mudanças de hábito no dia a dia, o trabalho terapêutico, o autocuidado, é isso que reconstrói a relação de verdade. E nesse ponto, a fonte também é muito, muito clara sobre os limites e a ética desse trabalho energético. Isso é fundamental. Primeiro, consentimento dos dois. É básico, né? Não se pode fazer intervenção energética direta no casal sem que ambos concordem. Nada de tratar o outro escondido. Claro. Segundo, o objetivo nunca jamais deve ser manipular o livre-arbítrio de ninguém, ou ficar prometendo trazer a pessoa amada de volta. O foco tem que ser buscar a harmonia, um melhor caminho para todos ali, respeitando a escolha de cada um. Terceiro, tem a recomendação para o próprio terapeuta ou praticante se cuidar energeticamente, se proteger. Sim. E olha, o mais importante talvez, o material adverte com todas as letras. Se a situação envolve abuso, violência, dependência química, qualquer coisa que coloque alguém em risco, a ajuda profissional especializada é indispensável e urgente. Psicólogo, advogado, assistente social. Com certeza. Nesse cenário, terapia energética nunca substitui essa ajuda profissional. Pode, no máximo dos máximos, ser um apoio complementar, mas só se for apropriado e seguro, e sempre depois da intervenção principal. Perfeito. Então, para a gente fechar essa nossa análise de hoje do material da Gisele Oliveira,
A mensagem principal é que esses desequilíbrios nos relacionamentos são um negócio complexo pra caramba, tem raízes em muitos níveis emocional, mental, físico, no comportamento, e também, nessa visão, nos níveis energético e até transgeracional. E o mais importante, tá tudo interligado. Isso. A abordagem que ela apresenta sugere ferramentas energéticas, como a radiestesia e a radiônica, para ajudar no diagnóstico e dar um apoio. Mas, sempre como parte de um pacote maior. Um pacote que tem que incluir ação prática, comunicação, autoconhecimento e, claro, quando precisar, ajuda terapêutica profissional. E fica aqui uma reflexão final, né? Inspirada justamente nessa visão toda conectada que o material traz. Se todos esses níveis do corpo, a emoção, da mente à energia, do que é nosso para o que veio da família tão amarados na dinâmica de um casal, qual seria, talvez, um único pequeno ajuste, um ajustezinho consciente, positivo, em um nível só, que pudesse começar uma onda de mudanças boas em todo o relacionamento? Fica aí a pergunta para a gente pensar.